Na nossa escola dominical de hoje, nós vamos estudar o texto da carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Timóteo, no capítulo de número 2, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em todos os tempos oportunos. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? A palavra do Senhor em Timóteo é uma carta de Paulo que foi dirigida ao jovem pastor Timóteo. Timóteo o acompanhou em muitas viagens missionárias e também levou várias cartas de Paulo até as respectivas comunidades. Algumas delas, ele é inclusive o corremetente, né? Ele escreve as cartas junto com Paulo. Quando ele recebeu essa carta, Timóteo estava em Éfeso, cuidando da comunidade cristã em Éfeso e também tinha uma grande responsabilidade naquela comunidade. Ele precisava escolher e treinar novos líderes para a igreja, porque dentro de pouco tempo ele sairia dali para atender outra igreja. Ele precisava então treinar a nova liderança da igreja. E Paulo dá alguns conselhos para Timóteo, porque ele é muito jovem e ele lidera uma comunidade que tem pessoas bem mais velhas do que ele, e em alguns momentos ele se sente um pouco intimidado. Então, Paulo dá vários conselhos para o jovem pastor Timóteo, que é o seu filho na fé, né? O seu discípulo. E nesse trecho da carta que nós lemos, tem uma série de orientações aqui acerca do culto na igreja e ele inicia falando sobre as orações. E é sobre uma particularidade dessas orações que nós vamos conversar nessa manhã. Nós estamos próximos do feriado de 7 de setembro. Amanhã comemoramos, então, o Dia da Independência e nós vamos estudar um pouquinho sobre essa oração que o texto diz que deve ser feita em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. E para isso, nós vamos estudar o texto como um todo. Em primeiro lugar, o versículo de número 1 diz: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Na Bíblia de Estudo de John Wesley, nós encontramos algumas descrições acerca dessas expressões: súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Ele diz o seguinte: as súplicas são pedidos de ajuda em ocasiões de carência, quando eu preciso de alguma coisa e eu suplico, eu peço por alguma coisa da qual estou necessitando. As orações, que são qualquer tipo de desejo que nós tenhamos e que nós falamos com Deus, né? Com zelo, logicamente, movido pelo Espírito Santo, mas são desejos que nós temos, né? Senhor, eu gostaria que o Senhor me abençoasse, eu quero ter uma saúde melhor, quero um emprego para conseguir trazer
sustento com dignidade para minha casa, né? São as coisas que vão no nosso coração e que nós conversamos com Deus, não só para pedir, para suplicar, né? Mas quando nós também falamos para Deus, Deus, tem uma coisa aqui no meu coração me incomodando, né? Ou Deus, eu tenho uma alegria muito grande no meu coração por isso, e a gente conversa então com Deus. Também fala das intercessões, que são as orações que nós fazemos em favor de outras pessoas, pedindo para que Deus abençoe o meu próximo, cuide das pessoas que estão sofrendo, independente de eu conhecê-las ou não, a intercessão é sempre em favor de um terceiro. E ações de graças que devem ser feitas também, não só as intercessões, mas as ações de graças em favor da minha e da vida de outras pessoas. Porque o texto fala, né, em favor de todas as pessoas. Então, nós também devemos agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas para mim, mas também pela bênção alcançada na vida do irmão da minha irmã. A segunda recomendação do apóstolo Paulo é justamente o trecho que eu quero enfatizar. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Orar com súplicas, orações, intercessões e ações de graça pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade é nosso dever. Nós devemos suplicar a Deus pelas coisas que estamos sentindo falta com relação às nossas autoridades, sejam elas de qualquer esfera. Autoridades governamentais, autoridades eclesiásticas, são as autoridades da igreja, autoridades dentro de casa, porque na família nós também temos autoridades, não é verdade? A autoridade do pai, a autoridade da mãe, a autoridade dos idosos, né? A autoridade. E nós precisamos também reconhecer essa hierarquia, essa autoridade, para que nós consigamos dar honra a quem merece honra. O texto diz que nós devemos orar por todas essas autoridades. Significa o seguinte: eu não necessariamente vou concordar com todas as autoridades sobre a minha vida. Há alguns momentos em que nós não concordamos, não é verdade? Então, o seu pai ou a sua mãe te dão um mau exemplo e querem que você ainda reconheça a autoridade. Difícil, não é? Como é que fica nesse caso? Ah, mas a gente tem que honrar pai e mãe. Uhum. Então, como é que nós reconhecemos a autoridade nesse caso? É necessário interceder por esse pai, por essa mãe, quando nós reconhecemos que não estão dentro do foco. Assim também pelas autoridades eclesiásticas. Mas a pastora falou uma coisa que não concordo. Mas é sua autoridade. Precisamos, então, interceder. Interceda por sua pastora. Eu intercedo pelo meu bispo, porque ele é minha autoridade. O meu SD, superintendente distrital, intercedo por ele, porque ele é minha autoridade. Não significa que vamos concordar com todas as coisas, com todas as palavras, com todas as posturas, mas naquilo que eu perceber que não está de acordo com a palavra de Deus, eu preciso interceder por essa minha autoridade para que ela volte ao caminho. Assim também com relação às nossas autoridades governamentais. Há muitos anos que as nossas autoridades governamentais vêm passando por um processo lentamente assim aumentando de descrédito por conta de muitos escândalos que já envolveram inúmeros homens e mulheres que foram nossas autoridades governamentais. Mas todos eles carecem das nossas orações, concordando ou não com eles. Até mesmo se você votou ou deixou de votar nessa autoridade,
nós cremos que fora constituída por Deus. E por ser constituída por Deus, nós somos chamados a orar por nossas autoridades. Por que Paulo orienta a orar por elas? O versículo 2 continua dizendo: para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e com respeito. Acerca desse versículo, John Wesley dizia o seguinte: visto que até os mais baixos magistrados no campo frequentemente fazem muito bem ou muito dano, devemos orar por eles. Toda autoridade exerce uma liderança em determinado ambiente, em determinada instância. E essa liderança que é exercida pode tanto influenciar os seus liderados para o bem como para o mal. Em todas as circunstâncias, sejam lideranças, autoridades governamentais, eclesiásticas ou até mesmo dentro da família. Quando a autoridade familiar conduz a família para um caminho inadequado, o que acontece lá na frente? Algo muito ruim. Então, toda autoridade exerce uma liderança que pode tanto ser para o bem como para o mal. Isso depende da forma como nós conduzimos a nossa autoridade. Isso nos garante também uma vida melhor quando nós oramos por essas autoridades, a fim de que eles façam o melhor por nós. Quando nós oramos pela nação brasileira, nós oramos pedindo a Deus que abençoe as autoridades que estão no governo da nossa nação, em todas as esferas, em todos os âmbitos, a fim de que o nosso país caminhe para um bom caminho. Porque se o nosso país estiver bem, nós vamos poder ocupar a nossa mente e o nosso coração com outras coisas que não seja lutar por aquilo que deveria estar bem, entende? Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: se a gente ora pelas autoridades e tudo caminha bem dentro do Império Romano, olha, a gente não vai precisar se preocupar com mais impostos, a gente não vai precisar se preocupar com perseguição, a gente não vai precisar se preocupar com a mão de ferro do império, né, sobre nós, que era o poder da espada, né, a pax, que era a paz impositiva sobre as pessoas. Não vou precisar preocupar com nada disso. E aí a gente pode se ocupar com aquilo que realmente é essencial para nós, que é pregar a palavra de Deus, é anunciar as boas novas do Evangelho. Então o apóstolo Paulo diz que quando nós intercedemos pelas nossas autoridades governamentais, nós mantemos paz sobre a terra. Como a nossa nação brasileira está precisando disso, não é verdade? Como está precisando. Quando as coisas da igreja não estão bem, quando as coisas no país não vão bem, quando as coisas dentro de casa não vão bem, quando as nossas autoridades não estão comprometidas com o bem comum, nós precisamos lutar tanto para denunciar o pecado, né? Para denunciar as injustiças, para denunciar a degradação humana, que nós acabamos perdendo muito do nosso tempo voltados para aquilo que deveria estar bem organizado. Ver a nação se afundando e ficar calado não faz parte da conduta do cristão. Pelo contrário, nós somos chamados a ser uma voz profética onde nós estamos, denunciando o pecado e anunciando esperança, anunciando que há a possibilidade da vida ser melhor. Mas a nossa palavra também é uma palavra que precisa ser compreensiva. Uma palavra com piedade e respeito é uma palavra compreensiva. É uma palavra que inclui toda a responsabilidade que nós devemos para com o nosso próximo. Então, não pode ser feita de qualquer forma. Quando nós vamos denunciar o pecado, quando nós levantamos uma voz profética em relação à nossa nação, precisamos também ter respeito. Afinal de contas, se eu quero respeito para mim,
eu preciso ter respeito pelo meu próximo. Senão a gente perde a razão, não é verdade? A outra recomendação que o apóstolo Paulo faz está lá no versículo de número 6. Diz assim: porque há um só Deus e um mediador entre Deus e a humanidade, é Jesus Cristo. E o versículo 6 diz que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Como cristão, nós estamos vivendo um tempo de muitos escândalos envolvendo autoridades cristãs em diversos níveis de autoridade. E está mais do que na hora, mais do que tempo oportuno, para nós darmos um bom testemunho baseado na vida daquela que é realmente transformado por Jesus, e não simplesmente daqueles que se aproveitam do nome de Jesus. Há muitas pessoas que se aproveitam do nome de Jesus para ganhar benefícios, e isso é inaceitável para nós. Se você de fato é um cristão, a sua vida tem que ser transformada a tal ponto que no lugar onde você chegue, você leve luz e não se corrompa com as trevas. Nós devemos viver na busca pela promoção do bem para todas as pessoas, independente do credo que essa pessoa professa. Então, em qualquer nível de autoridade que você exerça, seja dentro da sua família, seja dentro da sua igreja, seja lá na empresa onde você trabalha, seja num cargo político, em qualquer esfera onde você exerça uma autoridade, você precisa exercer autoridade buscando bem para todos. E assim você realmente estará dando um bom testemunho do nome de Cristo. É tempo oportuno de darmos um bom testemunho. Nós, como cristãos e cristãs, precisamos testemunhar a graça de Deus, precisamos testemunhar que somos diferentes. Está mais do que na hora, queridos, de nós cristãos nos apropriarmos daquilo que John Wesley chamava de regras gerais do metodismo. Não praticar o mal e fazer todo o bem possível. Essas regras devem ser seguidas por todos os cristãos e cristãs em todo o mundo, porque elas dão testemunho acerca daquele que nos salvou e daquele que nos envia a proclamar a salvação. Então, nesse 7 de setembro, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a orar por todas as autoridades que estão na liderança da nossa nação. E também por toda a autoridade que você exerce, seja qual for o nível de liderança no qual você exerce uma autoridade. Vamos orar para que nós estejamos dando um bom testemunho do nome de Cristo nos lugares por onde nós passamos, nas esferas onde nós exercemos algum tipo de liderança. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém.